Fala galera, eu quero agora conversar com você a respeito da sucessão do companheiro. Mas para a gente entender um pouquinho a sucessão do companheiro, eu preciso lembrar para você que desde 1988, a Constituição da República estabeleceu um princípio que é aquele da igualdade, da equiparação entre as entidades familiares. Então, olha só, para nós falarmos antes de sucessão do companheiro, o direito das sucessões ele precisa um pouco lá do direito de família. E, olha só, quem é casado, claro que está em um ato, num negócio jurídico especial, de direito de família, passou por uma solenidade. Agora, quem está em união estável é aquela união pública, contínua, duradoura. Olha só, união pública, contínua, duradoura, que tem o ânimo de constituir família. Então, olha só, eu não estou dizendo para você que casamento e união estável são as mesmas coisas. Não. É necessário nós compreendermos que existem diferenças entre esses dois. Agora, vejamos só. Vejamos o que nós temos que compreender a partir de então. Precisa ficar claro para nós o seguinte, tá? Isso você não pode esquecer. É que, embora diferente, o manto de proteção constitucional, ele estabelece que deve ser dada uma equiparação na medida do possível para esses dois institutos, tá? Então, tanto para o casamento, quanto também ali para a união estável. Então, isso aí vocês não podem esquecer de maneira alguma. Beleza. Só que é o seguinte, embora exista essa previsão constitucional, até mesmo de equiparação, o Código Civil ele não agiu dessa maneira. O Código Civil, que é de 2002, mas você deve lembrar, já conversamos algumas vezes, ele foi remetido ao Congresso lá na década de 70, ele ainda trouxe uma diferenciação entre cônjuges e companheiros quando nós estamos falando da sucessão. Olha só, a sucessão do cônjuge, minha gente, está lá no artigo 1829 do Código Civil. Se você der uma olhadinha rápida lá, você vai observar o seguinte, que olha como é que funciona. Primeiro, tenta verificar a concorrência do cônjuge com os descendentes. Não tendo descendentes, o cônjuge concorre com os ascendentes, está no inciso 2. Não tendo ascendentes, o cônjuge agora, ele já vai herdar, olha só, por completo toda a herança. Tudo bem? Então essa é a previsão que nós temos lá no artigo 1829 para o cônjuge, para aquele que casou. Gente, situação diversa é a olha só, do companheiro. Porque quando a gente olha o companheiro, o Código Civil no 1790, e eu estou com ele aqui, ele fez questão de tratar diferente. O que ele estabeleceu? Ele disse o seguinte, olha só, a companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, da união estável, nas condições seguintes. Olha o inciso 1. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que por lei é atribuída a um filho. Tudo bem. Se concorrer com descendentes do autor da herança, tocar-lhe a metade do que couber a cada um daqueles. Aqui já foi um pouquinho diferente. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da sucessão do cônjuge. E, lá no inciso 3, ele fala, se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança. E só, enfim, lá, se não tiver nenhum parente sucessivo, ou seja, não tiver nenhum tio, não tiver nenhum irmão, não tiver nenhum primo, olha só, que é parente até 4º grau, ele vai ficar com tudo. Então, olha só, se você compara o 1829 com 1790, nós percebemos que aqui há uma diferença muito grande na situação relacionada entre companheiro e cônjuge. Vamos lá? Então, olha só. Primeira situação, vamos organizar. O cônjuge, ele concorre com os descendentes, Olha só, ele concorre com os descendentes. Aí você tem que lembrar do regime de bens, porque o regime de bens influencia nisso. Você deve lembrar, quando a gente olha, lá para o 1829, você deve lembrar que quando ele é casado no regime da comunhão parcial, perceba só, regime da comunhão parcial, e não deixa, olha só, como regime da comunhão parcial, e não deixa os bens particulares, não tem, porque ele já foi meeiro. Mas se te deixar bens particulares, ele vai herdar um pouquinho naqueles bens particulares. Agora, olha só, nos outros regimes, comunhão universal, via de regra, ele não é herdeiro, porque ele já é meio de tudo. Então ele só vai dar naquele tiquinho lá
Se por um acaso tiver aqueles bens que são incomunicáveis, a gente até conversa, mas a regra geral é, no regime da comunhão universal, não tem herança, né? Então, olha só, deixa você dar uma estudadinha um pouco lá, quando for dar aquela revisada em regime de bens. Agora, também não vai ter herança quando for do regime da separação obrigatória de bens. Então, olha só, nesses 3 regimes aqui, o cônjuge não herdaria nada, mas nos outros ele herda. E herda como? Herda, olha só, gente, se forem, presta atenção nisso, se forem, olha só, filhos comuns, ele tem garantido o que tocar para cada um filho, mas com detalhe. Para ele é garantido 1/4 da herança. Filhos comuns, filhos dele com o falecido, ele ganha o que for igual para cada um filho, mas é garantido para ele 1/4 da herança. Então deixou 3 filhos, ele fica com 1/3. 3 filhos não, fica com 1/4, né? Porque 3 mais 1 dá 4, divide 25%. Deixou 2 filhos, ele fica com 1/3. Mas deixou 5 filhos, ele fica com 1/4, e os filhos que vão decidir ali, definir os seus 75%. Agora, cuidado, aí nós temos 3 correntes, tem até uma tabela aí tabela de regra de 3, que um autor, né, Gabriele Tusa, estabeleceu lá em São Paulo, mas o que prepondera é o seguinte, né, para a maioria da doutrina, a grande maioria da doutrina é o seguinte: o 25%, que é esse 1/4 da herança, só é garantido se forem filhos comuns. Porque se tiver filho misturado, né, que a gente diz que é herança híbrida, né, então herdeiros híbridos, o que acontece? Nesse caso que é herdeiro híbrido, não, ele ganha o que foi igualzinho para cada um dos filhos. Beleza. Você já sentiu a primeira diferença do 1790? Lá não. Lá ele ganha cada um igual dos filhos comuns, mas se for o filho do diferente, ele ganha só metade. Ixi, já começou aí, olha, o preconceito aí com o companheiro. Aí olha para a Constituição. A Constituição mandou equiparar. Dá tratamento semelhante. Já tem algo diferente. Beleza? Cuidado. Segunda coisa que nós temos que observar aqui. Olha só, percebe. É que se você olhar para 1829, na ausência de descendente, na ausência de ascendente, bingo, já era. Olha só, o cônjuge já ganha tudo, minha gente. Ele já fica com tudo. Diferente agora é a situação lá do 1790. Por quê? Porque no 1790 não pode ter descendente. Não pode ter descendente, mas ainda aparece um tal de parente sucessível. Quer dizer que Mariazinha foi companheira de João por tantos e tantos anos. Mas quando, olha só, quando João morreu, aí o que acontece? Na hora da herança, não estou falando de meiação, tá? Por favor, não estou falando de meiação, mas na hora da herança, se liga só, vai aparecer uma prima, sabe, de João? Uma prima lá do Arco da Velha, e vai dizer, meu Deus do céu, vai se aproximar do caixão de João e falar bem assim, vem aqui. Para quê? Para pegar 2/3 da minha herança. 2/3? Mariazinha vai olhar e vai dizer, por quê? Porque é o seguinte, no 1790 diz que a tua, que é companheira, tu só vai ficar com a herança se não tiver nenhum parente na linha sucessiva. E eu sou filha da tia fulana, sabe? A tia fulana, pois é, aquela que nunca falava com o João, pois é. Então eu sou prima do João. E eu vim aqui, como eu sou um parente na linha sucessiva, eu tenho direito a ficar com tudo que não for o quê? Porque tu só tem direito a 1/3 da herança. Que é isso, hein? Mariazinha, nessa hora, meu Deus do céu, ela ia ficar doida. Então, gente, nós estamos aqui tendo uma crise muito forte. Então, o que estabeleceu o STF? O STF, né? Olha só, foi lá em 2017, ao julgar, eu tenho até o número dos julgados aqui, foi um julgamento conjunto, recurso extraordinário, olha só, se quiser tomar nota, 646721, olha só, 646721, e olha só, 878694, ele disse... Para, olha só, o cônjuge, o 1790, para o companheiro, o 1790 é inconstitucional e deve aplicar para ele o 1829. Então, o que ele disse? Olha só, ele disse que no caso do companheiro, deve ser aplicada a regra do 1729. E o que quer dizer isso em grossa gente, para a gente resumir a nossa conversa aqui? Primeiro, olha só, o cônjuge concorre com os descendentes de igual para igual. Tudo bem. E se forem filhos comuns, olha só, ele garante para ele pelo menos 25%. Se forem filhos iguais, ele ganha a cota igual. Se forem filhos diferentes, ganha a cota igual. Não é metade, tal, não tem isso não. Beleza, lembra da regra de proteger 25% quando são filhos comuns. E a última qual é? Na falta de descendentes e ascendentes, ele já ganha aqui toda a herança, não fica só com 1/3. Por quê? Porque não tem essa história de ir atrás de outros parentes colaterais na linha sucessível aí para receber bens. Tudo bem? Então fica ligado nessas duas diferenças. E se em algum momento o STF disse se ele é um herdeiro necessário, sim ou não?
Não falou nada, pode ver. Ele apenas deixou claro essas situações que você deve ficar ligado, hein? Valeu!